A paz do Senhor, pastor Paulo Nascimento. Quem está falando é o Caio de Lima, congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, Belenzinho aqui em São Paulo, na cidade de Porto Ferreira. A minha pergunta é a seguinte: muitas igrejas, elas indagam a forma certa do batismo nas águas. Algumas igrejas dizem que só vale o batismo em cachoeira, outras igrejas dizem que só vale o batismo mesmo dentro da igreja, pode valer. Outras dizem que algumas batizam em piscina, já vi igrejas batizar na praia. Então vamos lá, qual que é a forma certa do batismo nas águas? Eu queria saber do senhor aí, tá bom? A gente está acompanhando, divulgando, falando de Bíblia aqui na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Forte abraço. Que alegria, meus amigos, poder interagir uma vez mais com vocês através das perguntas e respostas aqui pelo nosso canal Falando de Bíblia, e nessa feita o meu amigo e irmão Caio de Lima, nascido aqui no Rio de Janeiro, hoje residente em São Paulo, na cidade de Porto Ferreiro. E eu quero agradecê-lo pelo carinho com Falando de Bíblia e pela estima para com a minha pessoa. A pergunta do Caio é: qual é a forma certa do batismo nas águas? As pessoas ficam naquela: eu vou me batizar no tanque batismal dentro do templo ou dentro do terreno do templo. Eu tenho que me batizar nas águas, com águas correntes, seja na cachoeira, no rio. Algumas igrejas o fazem na praia, outras em lagoas, e algumas hoje fazem em sítios, dentro de piscinas ou até mesmo na cachoeira que passa por dentro do sítio. Algumas hoje levam a própria piscina para dentro do templo, por não ter um batistério, e lá fazem o batismo. Algumas outras igrejas fazem batismo por aspersão. Eles dão uma borrifadinha, jogam uma aguinha, e é estranho para mim porque uma certa feita eu estava dentro de uma igreja tradicional e eles estavam batizando um jovenzinho de apenas 2 meses e 19 dias. E no dia que foi apresentado na igreja, já aproveitaram para fazer o batismo do garotão. Só que me causa estranheza. Ele é batizado, porém não o deixam tomar a ceia, participar da ceia do Senhor, até que ele tenha uma determinada consciência. É estranho porque as pessoas vivem a perguntar: pastor, é por imersão, é por aspersão, é no batistério, é fora do batistério? Tem igrejas que exigem que o membro seja batizado em água corrente, outros não veem essa necessidade, mas vamos ao que diz a Bíblia, falando de Bíblia. Mateus, capítulo de número 3, respondendo ao Caio de Lima, cidade de Porto Ferreiro, em São Paulo. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, verso 2 do capítulo 3 de Mateus, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Verso de número 6, eu retorno à leitura. Capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ainda no capítulo de número 3, você vai encontrar a referência, a partir do verso de número 13, a epígrafe diz: o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo:
eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. É salutar para nós explicar pelo menos duas palavrinhas aqui. A palavra do verso de número 6, batizados, e a palavra batismo. Porque batizado é baptismo, ou baptizo, melhor dizendo, baptizo. E a palavra batismo é baptismo. Ambas as ideias desta conjugação da mesma palavra dar a ideia de imergir, mergulhar, ou seja, molhar a pessoa por completo. Mas, pastor, uma pessoa está debilitada, está doente, se converte e deseja ser batizada. A gente batiza por forma de aspersão, não podendo ela ser mergulhada na água, não tendo saúde para ir às águas. Eu não compreendo como algumas pessoas, tendo saúde, tendo força física, próximas da sua instituição, não querem ir às águas. Existe um outro problema. Pessoas que migram de uma instituição para outra e lá na outra instituição não aceitam seu antigo batismo da antiga tradição da instituição passada. E aí, o que eu vou fazer? Ué, você está indo para a nova instituição, são novos comportamentos, mas a Bíblia vai falar sobre algo em Efésios. Paulo, na sua recomendação, no capítulo de número 4, no verso de número 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eita! Um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Eu falei de frente para trás e agora de trás para frente. No normal, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas, pastor, por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabia que a prática do mikve, que isso não era uma prática estranha e nem nova para os judeus, era que todas as vezes que alguém pecava ou tinha algum problema contra o seu irmão, ele fazia o quê? Ele ia às águas novamente depois de acertar-se com a pessoa. Então, todas as vezes que a pessoa pecava dentro dos âmbitos judaicos, logo ele procuraria água para fazer o seu banho de purificação. Paulo, tendo em vista que a igreja ia fazer uma cópia do judaísmo, resolvendo o problema para economizar a água, que é uma questão ecológica. O que Paulo faz? Na recomendação aos efesianos, um só Deus, ou um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas a pergunta que não quer calar é, por que Jesus foi às águas, não tendo ele pecado, se o batismo é um ato onde eu estou dizendo que estou fazendo um simbolismo daquilo que é matar uma velha criatura e, depois do mergulho nas águas, mostrar que sou uma nova criatura. Ou seja, o batismo é um ato público da sua fé, assim como a sua confissão quando você reconhece Jesus como Senhor. Porque primeiro foi ele que te aceitou, não foi você que aceitou a Jesus. Então a gente precisa entender que Jesus vai até a João no Jordão e ele é batizado. Aí muita gente fala assim, pastor, mas não foi isso que eu vi na novela lá do bispo. E na novela lá tem um montão de coisa que não está na Bíblia. E uma das coisas que mais me perturba hoje, me inquieta, é quando alguém chega na escola bíblica ou na sala do seminário e diz assim, eles não vão falar sobre a Bíblia. Eles vão falar que o filme falou, a novela falou, mas eles não olham para a Bíblia, falando de Bíblia. Ainda vou mostrar um outro texto em Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso de número 23.
E chegando ao templo, acercaram-se dele e, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? 24. E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. 25, do capítulo 21 de Mateus. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? 26. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. 27. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A problemática do batismo sempre existiu. Só que o batismo é um dos símbolos da nossa fé. A partir do momento que somos inseridos ao corpo de Cristo e reconhecemos Ele como Senhor, uma das coisas que nós precisamos entender como pecadores é que, assim como o Espírito faz a lavagem da regeneração no homem, no seu interior, nós também precisamos fazer um ato público da nossa fé. E aí as igrejas vão divergir entre pensamentos por conta das placas denominacionais, umas por aspersão e outras por imersão. Biblicamente falando, a palavra do grego baptismo é imergir, é mergulhar. Então, meu irmão Caio, o certo é mergulhar. Se vai ser na piscina, se vai ser no batistério, se vai ser na cachoeira, se vai ser no rio, se vai ser na praia, o importante é: tem água? Então, vá às águas, resolva a sua vida, faça parte da igreja conforme a instituição te pedir aí, porque é bíblico. E falando de Bíblia, até Jesus, sem precisar, sem pecado, se batizou para cumprir toda a justiça dos seus dias. Então, se alguém diz ser de Cristo, faça como Cristo, pois Cristo é o nosso exemplo máximo. Se Cristo, sendo o Senhor, não tendo pecado, se batizou, por que nós, sendo mortais, pecadores, não queremos ir às águas? Vamos às águas e deixa o Espírito Santo trabalhar. Deus abençoe meu irmão Caio, Deus abençoe a você, e você pode fazer como Caio, enviar a sua pergunta e interagir com a gente lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Segue a gente lá. Deus te abençoe. Shalom Aleichem.